agora que você perguntasse para essa pessoa que está do seu lado assim: você sabe para que Deus te criou? Pergunta para essa pessoa. Se alguém sabe aí, responda. Talvez você vai pensar assim: o que a pastora vai pregar hoje? Hoje é uma reunião de ceia, reunião do Partido do Pão. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração que está ardendo. E eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra lá no Velho Testamento. Porque hoje no nosso estudo, eu estava vendo como que a igreja ainda precisa de cura. Cura no interior, cura na alma. E Deus, Ele trouxe no meu coração uma palavra. E essa palavra eu quero compartilhar com os irmãos. Na hora que o pastor Otacílio abriu a reunião, que o Fausto pegou o microfone e ele começou a falar o Salmo 139, eu falei assim: esse menino está falando que eu vou pregar, né? Por quê? Porque lá no Salmo 139, o salmista, ele diz o seguinte: de maneira assombrosamente maravilhosa, o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Nós éramos uma substância informe, você era um líquido, você era um sêmen, você não tinha forma, você era uma gota. Foram 30 milhões de espermatozoides, aproximadamente, deixados dentro do útero da sua mãe. 29.999.000 aproximadamente morreram. Sobrou um. Qual? Você. Por que você escapou? Porque Deus te escolheu. E na hora que o Fausto falou assim: Deus escolheu você e cuidou de você no ventre da sua mãe para que os seus ossos fossem fortalecidos, fossem formados. E você hoje está na igreja para você ser fortalecido, ser firmado, para você reinar com Jesus. Eu falei: yes, o Senhor está falando comigo hoje. Então eu queria que você ficasse de pé agora, porque eu quero orar por você, para que você não venha de forma nenhuma se perder durante essa palavra. Por quê? Deus, Ele criou você para que você compreenda o propósito dele, que é reinar com ele no mundo que há de vir. Amém? Aqui não tem qualquer pessoa. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado. Agora olha para trás. Olha mesmo assim, vê o tanto de gente que está aí. Aí só tem príncipes e princesas. Amém? Olha para cá, tamanho da princesa, 1,47 m aqui, ó, de pura bênção na frente de vocês, tá vendo? Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me escolheu. Sabe por que essa pessoa está do seu lado aí? Porque Deus a escolheu. Agora deixa eu contar para você uma verdade. Satanás não queria, de jeito nenhum, que você estivesse aqui. Satanás, ele fez tudo e mais um pouco para frustrar os planos de Deus na sua vida e na minha vida. É graças à misericórdia do Senhor que você está aqui. Então eu quero orar por você agora, para que em nome de Jesus você saia daqui hoje completamente curado do seu passado, de todas as ingerências das trevas, de tudo aquilo que Satanás tentou semear, usando o teu passado, os teus ancestrais, para que você saia daqui hoje totalmente livre, andando nos lugares altos, para romper em todas as esferas da sua vida, para que você possa galgar os devidos degraus que o Senhor quer que você os galgue. Senhor Jesus, nessa noite nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. O Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração de cada príncipe, cada princesa, cada filho teu, cada filha tua que está aqui nessa noite. E o Senhor nos criou para que nós vivêssemos aqui na terra, não como plebeus, mas como príncipes. Uma vez nascidos de novo, tornamo-nos filhos teus, herdeiros de uma nova aliança. E nessa noite, ajuda-nos a caminhar para dentro desta realidade espiritual. Senhor Jesus, fale agora para dentro do nosso espírito
essa realidade que o Senhor deseja revelar no nosso interior, para que nós possamos, Senhor, sair daqui bem melhores do que nós entramos. Traga luz, Senhor, traga cura, traga saúde espiritual para a igreja, traga saúde emocional e física para cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor Jesus, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Amém. Queridos, podem se assentar, abre a tua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos aqui. E nós vamos conversar sobre uma família de 8 filhos. Uma família de 8 filhos que Deus escolheu um. E Deus escolheu o que era rejeitado. E eu queria que nessa noite você já deixasse o Espírito de Deus começar a ministrar no seu espírito. Porque na grande maioria das vezes, nós somos treinados para olhar para as pessoas e julgá-las pela aparência. Aquela pessoa me parece boa, aquela pessoa me parece competente, aquela pessoa me parece capaz. Não, mas aquela ali parece que dá conta mesmo do recado. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. O Senhor, Ele sonda o seu coração. E o Senhor, Ele está aqui nessa noite lendo o seu coração. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas debilidades, Ele sabe das suas fragilidades, Ele sabe o porquê das suas quedas, das suas ruínas, dos seus fracassos. Mas Ele está aqui nessa noite para dizer para você assim: eu te escolhi mesmo sabendo que você ia fazer isso. Amém ou não? Eu te escolhi mesmo sabendo que você ia ter esse fracasso. Eu te escolhi mesmo sabendo que você ia passar por esses percalços. Queridos, nós não conseguimos decepcionar Deus em momento nenhum. Porque nós decepcionamos alguém quando aquela pessoa não espera aquilo de nós. Quando aquela pessoa não imagina que nós faríamos aquilo que nós estamos fazendo. Mas a Bíblia diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então nós não conseguimos pegar Deus de surpresa, não. Deus, Ele sabe do que você está pensando agora. Mesmo assim Ele te escolheu. Por que Ele te escolheu? Porque Ele sabe do que Ele é capaz de fazer em você. Talvez você já desistiu de você. Talvez você já se desesperançou. Talvez você já olhou para você mesmo e falou: olha, não tem mais jeito. Agora minha mãe, ela usava uma palavra, um vocabulário, né? Minha mãe falava assim: agora eu entrego a palha e a rapadura, né? Agora eu não dou conta mesmo. Minha mãe usava muito essas colocações. Quando a coisa estava assim, nos últimos dos últimos. Mas o Senhor, Ele é um Deus que quando termina as suas perspectivas, Ele diz: mas eu ainda não desisti de você. Ele diz: olha, agora é que você vai ver o que eu sou capaz de fazer através de você. Então aqui, em 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ver uma coisa muito interessante. E essa coisa interessante que nós vamos ver aqui é a partir do versículo 1, nós vamos caminhar. E nós vamos ler um pouquinho, nós vamos ler até o versículo 13, aí depois nós vamos parar e eu vou conversar com os irmãos a respeito do que nós lemos. Aí depois nós vamos dar mais uma conversada já no capítulo 17. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviaste-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize:
vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não me escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, deixe sua Bíblia aberta aí e vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Tudo na nossa vida começa na fecundação. Tudo. O primeiro momento importante na minha vida é o momento da fecundação. Por quê? Porque não fui eu que escolhi para nascer, não fui eu que escolhi. Não foram os meus pais biológicos, não foram os meus pais biológicos que me escolheram para nascer. Quem me escolheu? Deus. Como eu disse, foram milhões de espermatozoides que morreram. Por que eu não morri? Porque Deus me escolheu. Esse é o primeiro momento. Se você for lá no Salmo 51, não precisa ir. Se você for lá no Salmo 51, você vai ver Davi falar do momento da concepção dele. Ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui formado. Depois você lê lá para você ver. O que nós vimos aqui? Nós vimos aqui o início da vitória de Davi. O início da sua vitória, o início da minha vitória não está na hora do combate. Não está lá diante do gigante Golias. Mas o início da vitória do Davi já estava aqui. Por quê? Como nós lemos aqui no contexto, o que aconteceu? O Senhor, ele falou com Samuel e falou o seguinte: olha, você vai lá na casa de Jessé, o belemita, ele tem 8 filhos. Você vai ler o contexto que você vai ver que são 8. Você vai lá na casa de Jessé, você vai falar com ele que é para ele fazer um banquete, e ele vai te apresentar os 8 filhos dele. Eu me provi de um rei no meio daqueles 8 filhos. O que aconteceu com aquele pai? Se são 8, ele tem que apresentar os 8. Quantos filhos Jessé apresentou para o profeta Samuel aqui? 7. Qual que ele deixou para trás? Davi. Por que ele esqueceu Davi? Vocês acham
que é à toa que o Espírito Santo deixou essa palavra ruivo aqui. Não é à toa. Uma das coisas que nós precisamos enxergar aqui, irmãos, a Bíblia diz para nós, e eu fiz questão de ler o contexto todo para que os irmãos entendessem. Quando Jessé apresentou os filhos para Samuel, a primeira coisa que Samuel fez é o que eu faria, o que você é capaz de fazer. Quando nós vamos entrevistar uma pessoa, quando nós vamos conhecer alguém, ou quando nós vamos ser atendidos na loja, não é? Eles olham a nossa aparência, eles olham para nós. Não foi diferente o que aconteceu aqui. E olha que Samuel era um homem que tinha a unção do Espírito. Mesmo tendo a unção do Espírito, mesmo sendo um profeta, ele olhou e falou assim: é Eliabe. Só pode ser Eliabe, por quê? Porque ele tem cara de rei. Ele é um homem alto, ele é valente, ele tem cara de rei. E na hora que... Vamos viajar comigo para lá agora. Imagina a cara do Eliabe quando ele entra naquela sala de banquete e o profeta Samuel levanta com aquele chifre de azeite. Faz de conta que isso aqui é um chifre de azeite. Eu não sou nem louca de molhar essa madeira, apesar que ela aguenta água, né? Imagina, né? Como que ficou o coração de Eliabe. Na hora que entra Eliabe naquela sala, Samuel imediatamente ele já levanta e pega o chifre de azeite. E na hora que ele pega aquele chifre de azeite, caminha para o lado daquele moço, o Senhor fala com ele assim: volta e senta. Guarda esse azeite, porque eu não escolhi esse aí não. Lá na frente, no próximo versículo que nós vamos ler, nós vamos saber por que Deus rejeitou a Eliabe. Daqui a pouco nós vamos ver como que era o coração de Eliabe. Querido, a sua vitória lá na frente, aquilo que o Senhor tem para te entregar daqui 10 anos, depende da sua atitude hoje que o Senhor está falando com você. Depende do coração que você vai receber agora. Por quê? Imagina, levantou Eliabe, Abinadab, Samar, passou todo mundo, os 7. Passaram os 7 meninos na frente do profeta Samuel. E Samuel falou: peraí, Deus não me mandou para o endereço errado. Tem que ter um outro menino. Você não tem outro filho? Ele falou: eu tenho. Mas esse menino, ele está apacentando ovelhas. Ele é um menino, ele é ruivo, ele é louro, ele é de olhos bonitos. Não tem condição de ser ele. Aqui, se você pegar, o nome dele é Davi, é amado de Deus, o amigo de Deus, tudo bem. Mas quando diz aqui ruivo, nessa tradução sua aí, é vermelho. Mas se você for para o original mesmo, é muito mais do que vermelho. É pintadinho, que é maldito, que lembra a terra. Você pode procurar em toda a Bíblia se você encontra mais um Davi. Não encontra. Uma pessoa tão abençoada. Por que não saíram botando o nome de Davi na Bíblia? Porque Davi, ele era ruivo. Ruivo lembra terra. Terra lembra maldito ou maldição. Quando nascia uma criança com sardinha, pintadinho, né? Falava assim: esse menino é maldito. Por que ele é maldito? Porque ele nasceu com marca de terra. E a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Então Jessé, ele falou: não tem condição. Deus não pode usar um menino que tem uma marca de maldição. É impossível aos olhos de Deus um menino que tem até o olho bonito, que ele é bonito, ele tem boa aparência, mas é aquela marca de maldição. Irmãos, quantas vezes na sua vida, desde que você era um trenzinho assim, ó, você ouviu palavras pejorativas ao seu respeito? Quantas vezes você ouviu alguém dizer a seu respeito: não dá conta. Até que se essa pessoa tivesse
Não é? Até que se fosse... Irmãos, eu meço 1,47 m. O meu sonho era entrar na polícia. Eu não tinha altura. Eu ia trabalhar, e eu queria trabalhar na Aimoré. Eu não alcançava na máquina. Eu não alcançava fazer nada. Né? Tudo vocês pensam, hoje é bullying, né? Mas na escola, todos os apelidos que você, de pintor, de rodapé, até tamborete de anão, a gente escutou. Não é? Muitas coisas a gente ouviu. Mas o que é isso perto disso que o Pai demonstrou para o profeta? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, até aqui tudo bem. Mas agora nós vamos lá no pasto, aonde a sua atitude a partir de hoje muda a sua história. Eu quero que você vire e fale isso para essa pessoa que está do seu lado. A sua atitude a partir de hoje muda a sua história. Amém ou não? Qual foi a atitude do Davi? Todo mundo já está... Irmãos, olha como que preparava um banquete. Todo mundo tinha que tomar banho. Santificar era tomar banho da cabeça à ponta do pé, tirar toda aquela roupa, se ungir, vestir uma roupa especial, imolar o novilho cevado e montar uma mesa para poder chamar de banquete. Era assim que preparava. Isso não é feito em 2 horas ou 3 horas, não. Isso leva tempo. Você imagina tudo isso e todo mundo ali com vontade de participar? E o Samuel fala, para tudo. Ninguém vai dar nenhuma beliscadinha num pedacinho de carne até o menino roxinho chegar. O pintadinho chegar. Tem que trazer esse menino. Irmãos, isso enche o meu coração de alegria. Porque Deus está esperando hoje, nessa noite, levantar os pequenininhos. Amém ou não? Deus está com muita vontade hoje de pegar um tanto de pintadinho aí e levantar você e me levantar. Eu creio nisso, amém? O que aconteceu? Você imagina Davi lá, tocando uma harpa, cantando, tá sabendo de nada do que estava acontecendo lá na casa dele, nada. Chegou um servo lá e falou assim, Davi, tá te chamando. Ele falou, pra quê? Tá tendo um banquete lá na sua casa, banquete. E não é qualquer banquete, não. Você não está sabendo, não. Não estou sabendo. Eu não estou sabendo de nada. Davi, o negócio é o seguinte. Deus falou com Jessé, através do profeta Samuel, que é para ungir um dos filhos do seu pai. Davi, se fosse você... Bom, se fosse eu ia fazer assim. Como assim? Falou com meu pai? Meu pai tem 5 filhas. Ele falou com a Maria, com a Landinha, com a Vani, com a Zilda. Por que meu pai não falou comigo? Mandou ungir uma de nós 5, mas só chamou 4. Meu pai vai ver quando eu chegar lá em casa. Se fosse você, o que você chegaria lá na sua casa e falaria? Não é verdade? A vitória do Davi começou aqui, irmãos. A vitória do Davi começou aqui. Por quê? Porque o servo chegou lá e falou para Davi. Davi ouviu aquele amontoado de informações e foi embora para casa. E o que é interessante aqui, nos últimos versículos que nós lemos, né? Eu achei muito interessante aqui, no versículo 13. Vai comigo aí para o versículo 13. Né? Tomou Samuel os chifres de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que nós vimos aqui, irmãos? Nós vimos aqui no contexto que nós vimos que Davi, ele chegou, ele não entrou dentro de casa, aquele menino assim, nervosinho, sabe? Ele não chegou dentro de casa batendo o pé no chão e falou assim, pai, que negócio é esse? Nós somos 8, como é que o senhor chama 7? O senhor esqueceu de mim, né, pai? Quer dizer que eu sou esquecidinho da família. Irmãos, a vitória do Davi começou aqui. A sua vitória começa na sua postura
diante da situação ou das situações diante da sua casa? Como você tem lidado com a figura de autoridade? Como você lida quando você chega diante daqueles que são autoridades sobre você? Como você fala com seu pai? Como você fala com sua mãe? Você pode me dizer assim: você não sabe a mãe que eu tenho. Hoje eu cansei de ver no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, rede social bombando, né? Uma melança que se fizer assim até pinga mel. De tanta declaração de amor. Mas e o restante dos dias? E os 364 dias restante do mês, do ano? Como você lida? O primeiro princípio para você ser bem abençoado é honrar o seu pai e a sua mãe. De repente você vira para mim e fala: mas o pai do Davi esqueceu Davi. O pai do Davi simplesmente o desmereceu. E daí? E daí? A Bíblia diz para nós que Davi entrou ali tranquilo. Não bateu boca com os irmãos, não apontou o dedo na cara do pai, não saiu chutando o cachorro, batendo na porta. Não. Isso prova uma coisa: domínio próprio. Domínio próprio. Chegou ali e falou assim: tá. Mas quando ele chegou ali, naquela hora Deus já conhecia o coração de Davi. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração nessa noite e sabe quantas perturbações você vem tendo aqui dentro. E nessa noite o Senhor quer pincelar isso e trazer para fora para te curar. É tão interessante que aqui, ó, esse versículo que nós lemos, é provado que Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Mas o último versículo que nós lemos afirma para nós que Davi foi ungido, Samuel tomou o rumo dele, Davi voltou, foi cuidar dos bichinhos dele, foi cuidar das ovelhas. Davi poderia agora ter falado aqui: o negócio é o seguinte, eu sou ungido dessa casa, né? O ungido agora sou eu, agora vocês vão ficar cuidando de tudo, que agora eu sou ungido. Ele já poderia ter se portado como rei. Mas a atitude dele foi outra. Vira a página da sua Bíblia aí. Vamos comigo para o capítulo 17. E nós vamos caminhar um pouquinho aí. Nós já vamos lá para o capítulo 17. Quero que você vá comigo aí para o capítulo 17, versículo 17. Antes de nós lermos, eu quero conversar com você um pouquinho. Mais um ponto que prova o chamado do Senhor para a sua e para a minha vida. A Bíblia me conta com a riqueza de detalhe aqui. Depois você pode ler o contexto. Passou um período, estourou uma guerra entre os filisteus e Israel. Quem que foi convocado para o campo de batalha? Os 3 irmãos mais velhos de Davi: Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi? Davi, ele continuou sendo o menininho de recado. Aquele rapazinho que ia lá, tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul, Davi voltava, cuidava das ovelhas do pai. Mas no dia que estourou a guerra, a Bíblia diz para nós que os irmãos foram convocados, Davi ficou lá cuidando das ovelhas. Mas chegou um dia que Jessé chamou Davi e falou com Davi isso que está aqui, ó, no versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, 1 éfa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam.
Saul, como passam Saul e eles e todos os homens de Israel. E todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. O que Davi fez aqui? Primeira coisa que Davi fez aqui: meu pai está me mandando. O que meu pai está mandando fazer? Levar o lanche da tarde para os meninos. Se fosse hoje, era o seguinte: você vai comprar pão, colocar presunto, mussarela, comprar uma garrafa de Coca-Cola, vai lá levar, né? E vai lá ver assim como é que estão seus irmãos. Aqui ele mandou levar grãos tostados, queijo, farinha. Vai lá e vê como estão os seus irmãos. Vê também como é que está Saul, como é que está o coração de Saul, como é que está a peleja, quais são as perspectivas de vitória. E você vai lá, procura saber tudo e volta e me conta. Davi, primeira coisa que Davi fez, levantou cedo. Levantou de madrugada. Por que ele levantou cedo, levantou de madrugada? Foi atrás de um pastor. Para quê? Para cuidar do rebanho, para cuidar das ovelhas. Uma outra coisa que o Senhor falou claro no meu coração: todos nós que servimos ao Senhor, que nascemos para servir o Senhor, que temos um chamado especial, há sobre os nossos ombros um nível de responsabilidade. Se você quer saber o chamado do Senhor para a sua vida, como que está indo, pesa agora a responsabilidade. Como que você tem lidado com aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão? Você é uma pessoa relaxada? Você é uma pessoa desleixada? Você cuida bem do seu quarto? Você cuida bem das suas coisas? Aí eu cuido muito bem do ministério, cuido muito bem do coral, eu cuido muito bem do diaconato. Mas você cuida muito bem das suas panelas? Você cuida muito bem do seu fogão? Você cuida muito bem do seu marido? Você cuida muito bem da sua casa? Porque não adianta você querer cuidar muito bem lá das coisas do palácio, lá das coisas do reino, se você não cuidar primeiro da sua casa. Está entendendo ou não? Ou não? Porque tem irmãs que falam: não, eu fui ungida e eu agora sou mulher da unção, porque agora eu vou liderar isso, eu vou liderar aquilo. Mas como é que você está liderando a sua casa? Como é que você está cuidando das pequenas coisas primárias que Deus colocou na sua mão? A primeira coisa que foi colocada na mão do Davi foi algumas poucas ovelhas do seu pai. Agora o seu pai fala com ele: olha, você vai sair daqui e você vai lá. E você vai chegar lá e você vai olhar como é que está aquele rebanho, como é que está aquela luta, melhor dizendo, como é que está aquela guerra. E você vai voltar. Irmãos, não adianta eu querer fazer um monte de coisas aqui na obra e deixar minha casa virar uma bagunça. Não adianta eu querer cuidar aqui da filha do fulano, da filha do ciclano, e eu não cuidar bem da minha própria filha. Não adianta eu querer cuidar bem da esposa do fulano que está tendo dificuldade no casamento, sendo que o meu casamento com o Alex está um lixo. Não adianta eu querer chegar aqui e pregar uma palavra, né? Usar uma exegese daquelas maravilhosas, usar assim uma postação vocal e fazer assim aquela coisa que mexe lá nas suas entranhas, leva você a chorar. E ir para casa, chegar lá, bater a porta da geladeira, dar uma resposta. Não, eu tenho que pensar o nível de responsabilidade que eu estou cuidando primeiro daquilo que Deus colocou na minha mão. Aqui é tantinho, sabe? Aqui é pouquinho que Deus colocou na minha mão primeiro. Está entendendo ou não, irmãos? Porque Deus vai me responsabilizar. Deus vai me responsabilizar. Primeira coisa que Deus vai me perguntar quando eu chegar diante dele: você cuidou bem
do seu rebanho dentro da sua casa? Cuidei, Senhor. Não cuidou, não. Você cuidou bem daquela roupa que eu te dei? Daquele sapato que eu te dei? Daquela cama que você dormia? Aquele guarda-roupa que você falou, ai Deus, eu queria tanto guarda-roupa. Aquele closet que eu te dei. Pois é, eu te dei. Você batia a porta dele, embolava a roupa. Tudo foi Deus. Eu tô falando de coisinhas, irmãos. Porque nós nos tornamos pessoas desleixadas. As moças querem cuidar bem do ministério de dança, do ministério de louvor, do ministério evangelístico, mas não cuidam nem da roupa de dança. Até a cama é a mãe que tem que ir lá e arrumar. Até a toalha que está mofando em cima da cama. Vai dormir, chuta a toalha, ela cai no chão. Deixa eu te contar. Seja, primeiro lugar, responsável com as pequenas coisas. Deus quer ver essas pequenas coisas na sua mão primeiro. Quantas diaconisas são excelentes. Vive orando em línguas. Vive levantando a mão e no sapatinho dentro da igreja. Mas quando chega dentro de casa, o marido olha para ela dá uma resposta no marido, chuta o pobre do cachorro, tem pavor em cozinhar para o marido, e de noite a lâmpada da pobre, coitada, vive apagada, e o marido vive no sofrimento. Você sabe do que é que eu estou falando? Sabe por quê? Você tem muita unção para fazer alguma coisa para o Senhor, mas antes de fazer aquilo, você tem que fazer isso que o Senhor te comissionou primeiro. O Senhor está te treinando nas fileiras pequenas para te colocar nas grandes fileiras. Se você não for aprovado nas fileiras pequenas, pode esquecer das grandes. Pode esquecer. Pode esquecer. Sabe o que mais que aconteceu? Agora nós vamos entrar para um campo de batalha. Nós vamos entrar para um campo de batalha que eu considero assim, que foi sendo mais arrojado na vida do Davi. Foi sendo mais arrojado por quê? Porque Deus, irmãos, na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, o nível de unção vai aumentando, a patente espiritual vai aumentando, as responsabilidades vão aumentando, mas você vai ficando mais valente também, mais ousado. Irmãos, eu não dou conta de olhar para um crente que ele era aquela hiena. Em dezembro de 2010, em dezembro de 2015, vai chegar lá a mesma coisa. Irmão, como é que você está? Ai, a mesma coisa, pastora. Deixa eu contar para você. Tem que acontecer um negócio diferente na sua vida. Tem que acontecer um negócio diferente aí. Falar igual mineiro, tem um trem errado a isso. O que aconteceu aqui? Vamos caminhar, mas vocês estão entendendo ou não, irmãos? Então eu espero que você esteja recebendo isso no seu espírito. Se hoje, na hora que nós vamos orar, você estiver sendo aquele filhinho assim, irmãos, eu tive 13 anos, eu tive 14, eu tive 15, vou fazer 50 esse ano. As mães falam com os filhos, os meninos saem pisando dessa altura. Ah, calma, pastora. É os hormônios que estão aflorando. Deixa eu te contar, também tem hormônio, tá? Mas meu pai tinha autoridade sobre nós, eram 5. Meu pai olhava assim, ó, no olho, a gente entendia o que ele estava dizendo. Sabe o que acontece? Satanás entrou dentro dos lares. Pai não tem mais autoridade para corrigir filho. Filho bate boca com o pai, bate boca com a mãe. Por isso que nós temos assim um abate muito grande. O que mais nós vemos são jovens morrendo precocemente. Mas a palavra do Senhor diz, é um único mandamento acompanhado de promessa, para que sejam longos os nossos anos de vida na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Nós temos que honrar pai e mãe. A minha filha, ela não é perfeita, mas tem uma coisa que ela faz, é me honrar. Hoje, todo mundo saiu, ela falou, primeiro vou almoçar com minha mãe. Antes ela saiu, ela foi lá no meu quarto, pôs a mão na minha cabeça, me abençoou, me beijou, nós oramos e ela saiu. Foi lá dar um abraço na sogra, na futura sogra.
Deixa eu contar para vocês uma coisa. Nós precisamos enxergar hoje, porque lá em Hebreus 4 a palavra do Senhor diz que ela é viva e ela é eficaz. A palavra do Senhor precisa produzir resultado. Se na sua vida as coisas não estão indo bem, é porque tem algo no passado precisando ser tratado. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você dizer: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu fui asqueroso ou asquerosa. Senhor, eu preciso arrepender. Amém ou não? Amém. E aqui nós vamos continuar vendo um texto aqui. Olha para você ver que coisa interessante que eu coloquei aqui, ó. Então aqui nesse versículo você já viu a responsabilidade do Davi. Eu vou, meu pai. Ele não falou assim: não, pai, eu não vou não. Eu vou. Pai, mas aqui, como é que vai ficar as ovelhas? Ele era uma pessoa proativa. Ele via a necessidade de gerir resultados. Querido, o crente que tem o Espírito Santo, ele não é aquele negócio assim: o que mesmo que eu tenho que fazer? Aqui, deixa eu te contar, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Você tem sabedoria. Você tem que falar assim: peraí, fazer isso, não estou aqui. Conta comigo, estou aqui fazendo. Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo, estou fazendo. Davi, ele falou: peraí, eu vou. Ele não deixou para o pai procurar um pastor. Não, eu vou. Levantou cedo, de madrugada, procurou o pastor. Falou: toma conta das ovelhas do meu pai, porque agora eu tenho que ir fazer um outro negócio. Proatividade, irmãos. Vamos ver um outro negócio aqui. Aí no versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grande riqueza e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão ao homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Lembra do Eliabe? Olha ele aí no versículo 28. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Outro ponto aqui que conta para você continuar sendo um vitorioso, ou para você se tornar um vitorioso. Quem é ungido não fica batendo boca com os outros, não, irmãos. O alvo de Davi era matar Golias, mas o alvo de Satanás era Davi. Por quê? Satanás sabia que se ele desmotivasse a Davi, ele não era páreo para aquele gigante. Então o que Satanás faz? Qual é a estratégia? Para te atingir, ele vai usar a pessoa que está mais perto de você. Vai usar a pessoa que você ama, a pessoa que você admira, a pessoa que você respeita, a pessoa que você confia. Não é? O Eliabe, naquela hora que Samuel foi ungir a ele estava com aquele negócio atravessado na garganta. Ele deve ter pensado: mas esse cara pintadinho, ungido, olha para mim, unge esse cara. Agora esse cara chega aqui nesse campo de batalha, olha para esse gigante. E é tão interessante aqui que Davi não perguntou nada para Eliabe, não. Ele foi lá e deixou as tranqueiras, deixou o lanche, deixou tudo lá. A maioria das pessoas hoje, irmãos,
que estão aí na cadeia, que deu tiro, que botou uma primeira, uma segunda, terceira, avançou sinal e foi pegar outro cara lá na frente, que fechou ele no trânsito, é porque não teve domínio próprio. Na hora que Eliabe chegou ali e fez a pergunta, o irmão dele virou para ele assim e falou com ele: eu conheço a sua maldade, a sua presunção. Essa palavra presunção é vaidade do seu coração. Você é um irresponsável. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Satanás, ele colocou na boca de Eliabe um tanto de palavras para instigar a Davi a bater boca com ele. Quantas pessoas estão hoje fora da igreja por causa de bate-boca gospel? Já viu falar em bate-boca gospel? O irmão tem razão, o outro também tem. Davi poderia ter chegado para ele e falado assim: deixa eu te falar um negócio, irresponsável é você. Você sabe que eu não deixei as ovelhas sozinhas. Ele não tinha deixado mesmo, não. Davi, ele estava cheio de argumento. Ele poderia chegar para Eliabe e falar com ele: babar no Eliabe, mas ungido não tem que bater boca. Ungido não fica por aí explicando. Ungido não fica por aí dando explicação. Quantas vezes você já entrou em confusão para tentar explicar uma coisa que você não precisa explicar? Aqui Davi já estava ganhando a vitória. Aqui Davi já estava levantando o troféu de vencedor. Por quê? Domínio próprio. Quantas das vezes pessoas te ofendem pelo WhatsApp? Cansei de ver ofensa no Facebook. A minha pessoa e a pessoa da minha filha quando ela separou. Sabe o que eu fiz? Desviei os olhos. Sabe o que nós temos que fazer? Desviar os olhos. Sabe o que você tem que fazer? Desviar os olhos das situações e colocar os olhos no Senhor, porque é o Senhor que te conhece. O Senhor sabe do nível de responsabilidade que está sobre os seus ombros. Você não tem que ficar rasgando seda e nem papelão com ninguém, não. Você tem que dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha causa. Irmãos, além de Davi ser um homem extremamente responsável, ele tinha domínio próprio. Ele não ficava por aí batendo boca, brigando, questionando. Quantas esposas estão perdendo o casamento porque não tem domínio próprio, né? O apóstolo Pedro, ele fala lá em 1 Pedro, ele diz: olha, mulheres, ganhai os vossos maridos sem palavras. Sem é com S. Sem é sem falar. Não é sem com C, não. É sem abrir a boca. Mas nós falamos 25 milhões de palavras, né? Então a gente quer falar: eu tenho um monte de palavra aqui, e agora você vai me escutar. Deixa eu falar. Não tem que escutar, não. Lá em Isaías, no capítulo 1, o profeta, ele diz: vinde e arrazoemos com o Senhor. Essa palavra arrazoar é falar até espumar o cano da boca com Deus. Se você tem alguém para falar, é Deus. Chega diante de Deus e fala: Senhor, olha, a situação é a seguinte, estou assim, assado com Deus. Amém ou não? Davi aqui teve o que mesmo? Domínio próprio. Ele desviou os olhos, ele tirou os olhos daquela situação. Tire os olhos dessa situação, coloca no Senhor. Satanás, ele sabe que se ele usar essa pessoa que está perto de você, ele vai te desmotivar. E uma pessoa, quando ela está desmotivada emocionalmente, ela produz menos. Ela produz menos. A defesa imunológica dela cai. Qualquer gripe vira uma pneumonia. Quando nós estamos desmotivados, nós não somos páreo para Satanás, não, irmãos. Por isso que Satanás, o foco dele é mexer na sua emoção. Vai usar uma pessoa que você ama, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você respeita, para chegar para você e falar assim: você é um irresponsável, você é um presunçoso. Quem é você? Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: mas esse negócio seu não vai dar certo, não? Você acha que você vai dar conta de fazer isso? Você acha que esse trem vai dar certo? Vai. Por que você acha que vai dar certo? Porque o Senhor colocou no meu coração. Mas aqui, deixa eu te falar. Ora por mim.
Encerra a conversa aí. Desvia os olhos desse negócio. Tira os olhos dessas pessoas e coloque no Senhor. Amém ou não? Se você começar a aplicar essa estratégia na sua vida, não vai ter problema. Mais um outro ponto aí que prova, que eu considero a pior, uma das piores, ou uma das quase piores investidas de Satanás. Está aí nos versículos próximos aí que nós vamos ler. Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Aqui, irmãos, já vou concluir a palavra. Aqui nós vemos o nível de afronta ainda maior. Por quê? Agora Davi, ele chega diante da maior autoridade do país. Quem? Agora ele chega diante do rei Saul, cheio de boa vontade, cheio de ousadia, não é? E ele chega lá e diz: olha, o negócio é o seguinte, não desfaleça o seu coração, não fica assim não. Tem jeito desse negócio. O teu servo, ele não falou assim, ungido, poderoso. Não, o teu servo. Olha a humildade. O teu servo vai lá, vai pelejar. Não é porque eu sou bom, não. É porque esse gigante aí, ele é incircunciso, ele é carnal. Ele está fora da aliança. Nós somos circuncisados. Nós estamos no contexto de aliança. Eles não. Então quem está em aliança com Deus pode descansar o coração. Quem está em aliança com Deus aí? Filho, receba isso no seu espírito. Se você está em aliança com Deus, todas as bênçãos oriundas da aliança com Deus virão sobre a sua vida. Você não tem que ficar brigando, não. Você não tem que ficar dando tapa, batendo. Não, elas virão e te alcançarão. Porque o negócio é: eu estou aliançado com Deus? Estou. Eu estou vivendo uma vida de aliança com Deus? Estou. Ou estou vivendo uma vida de incircuncisão? Que manda minha carne? Então o negócio é outros 500. Não é? Mas Davi chegou e falou: olha, o negócio é o seguinte, ele é incircunciso. Ele não está debaixo do contexto de aliança. É um povo carnal. Então eu estou em aliança com Deus. Pelo fato de eu estar em aliança com Deus, eu sou servo. Pelo fato de eu ser servo, eu tenho um currículo. Mas antes do Davi apresentar o currículo, você sabe qual foi a palavra de incentivo que o rei Saul deu para ele? O chamou literalmente de incompetente. Falou: olha, você tem muita boa vontade, mas boa vontade não mata gigante, não. Você não sabe lutar, seu menino. O cara fez MBA em batalha. Ele tem anel de formatura, mestrado, doutorado em matar gigante. Quem é você perto desse menino? O nome disso é incompetência. Você acha que você vai conseguir mesmo? Aí é hora de mostrar o currículo. Quantas vezes Satanás chega para você e fala com você: você não vai dar conta, para você não tem mais jeito. É hora de nós mostrarmos o nosso currículo. Primeiro currículo: eu vivo uma vida de aliança com o Senhor.
Eu estou aliançado com Deus. Eu sou servo do Senhor. Contra fatos não existe argumento. Eu vou pelejar contra um Golias, porque o Senhor já me treinou nas fileiras. Eu tive responsabilidade com as ovelhas. Eu matei um urso, depois eu matei um leão. Como que o Senhor vai aumentando a sua patente, aumentando os seus degraus, espiritualmente falando, na medida que você vai mostrando o seu currículo, trazendo resultado. Como está o domínio próprio na sua vida? Como está o crescimento da vida de Deus na sua vida? Aquilo que você era, sabe? Aquelas debilidades, você já abriu espaço para o Senhor vencer aquelas fraquezas já? Então vem cá, meu filho, esse aqui é o seu currículo. Eu considero essa próxima afronta aqui a pior na vida de uma pessoa. Qual? Essa que nós vamos ler agora para a gente encerrar. São pelo menos 3 afrontas que Davi sofre aqui. A primeira afronta foi o irmão dele. A afronta de alguém que nós amamos arrebenta com a gente. A segunda afronta foi a afronta do rei Saul. A terceira afronta é essa sugestão de eu me vestir de uma outra pessoa que eu não sou, eu andar na sombra dos outros, eu andar na experiência dos outros. Olha o que Saul sugere para o Davi aqui. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Até aqui tá bom. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes você quer romper? Você quer crescer? Você quer exercer o ministério, o chamado que Deus te deu, mas você não consegue desenvolver intimidade com Deus. Você vibra demais da conta quando você escuta o testemunho daquele pastor famoso. Você fica jubiloso quando você vê o testemunho daquela pastora famosa. Você até ora em línguas. Mas cadê o seu testemunho? Quando é que alguém vai ver o seu testemunho? Porque a armadura do Saul era a armadura do Saul. A armadura do Davi tinha que ser a armadura do Davi. A minha armadura não serve em você, não. O máximo que o meu testemunho de vida pode servir para você é para ajudar você a ter coragem para prosseguir. Mas a armadura, ela é tecida na minha vida. Cada dia que eu vou ter experiência com o Senhor, cada dia que eu vou ter intimidade com Deus, o Senhor vai formando a armadura em mim. Mas eu não tenho experiência com Deus, eu não tenho intimidade com Deus. Eu vivo na sombra dos outros, não é? Eu vivo só na sombra dos outros, tudo que eu vou fazer, né? Eu tive uma amiga que tudo que ela ia fazer, ela ia ministrar no encontro, eu tinha que ir com ela. Ela ia pregar fora, eu tinha que redigir mensagem, escrever, orar com ela e colocar as palavras na boca dela. Um dia eu cheguei para ela e falei: vem cá, você tem ou não tem o Espírito? Tenho. Mas você é minha cobertura espiritual. Eu falei: só isso. Deixa o Senhor falar com você. Ela ficou com raiva de mim, irmãos. Me cortou e nunca mais quis saber de mim. O que eu entendo? Eu entendo que é ótimo, é muito bom, a gente aprende com pessoas, mas nós temos o mestre dos mestres dentro de nós, que é o Espírito Santo. Saul, ele falou aqui: deixa eu te falar, você vai, mas você vai vestir de mim. Davi falou: não, tudo bem, então coloca esse negócio em mim. Deu um passo, no segundo passo falou: tira isso de mim. Davi tinha experiência com o quê? Com pedras, com fundas. Sabe, o Senhor, Ele quer a cada dia trabalhar em você, tecendo em você a armadura dele, mesmo lá no passado, alguém tendo olhado para você e falado assim: ele é incapaz,
ele é incompetente. Ele não dá conta. Ah, não, é aquele outro lá que é bacana. Aquele ali não vai dar nada na vida. Queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa noite. Eu gostaria que você, em uma atitude de fé, você fechasse seus olhos, colocasse a sua mão na região do seu coração. Queria pedir a equipe de louvor que viesse aqui à frente. E eu queria simplesmente que você pensasse qual currículo que você está apresentando a Deus. Que currículo você tem apresentado a Deus até hoje? Quando a coisa pega mesmo lá pro seu lado, quando o negócio grita mesmo lá pro seu lado, você grita mais alto. Quando o negócio fica feio mesmo lá pro seu lado, o que você faz? Qual tem sido ou quais têm sido as suas atitudes quando surgem as adversidades? Quando vem aqueles desafios, não é? Quando você precisa encarar, assim, a sua família. Sim. Cada um tem uma, né? Eu tive lá a minha, eu tenho lá a minha. Tive um pai, uma mãe, uma avó, um vô, um bisavô, um tataravô. Que por motivo de ignorância não conheceu um terço da que a gente conhece. E falou coisas pejorativas que acabou adoecendo. Mas nessa noite a pessoa que mais te ama está aqui. Quantas vezes você ouviu lá atrás pessoas afirmarem para você: quem é você? Você não vai chegar a lugar algum. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu queria que agora, nessa noite, você deixasse o Espírito levar você lá naquele contexto. Lá naquele dia onde o banquete estava preparado. E todo mundo esqueceu você para trás. Lá naquele dia onde entrou todo mundo na sala do banquete e você estava lá no pasto cuidando de ovelha. Aonde todo mundo esqueceu de você. Aonde ninguém teve coragem de dizer para você assim: tem uma possibilidade de você ser eleita. Ou tem uma possibilidade de você passar na prova do Enem. Tem uma possibilidade de você passar no vestibular. Tem uma possibilidade de você entrar naquela empresa. Tem uma possibilidade desse negócio dar certo na sua vida. Tem uma possibilidade desse ministério romper. Tem uma possibilidade desse ministério que o Senhor colocou na sua mão romper. Não foi à toa que o Senhor te chamou. Quem sou eu? Eu queria que nessa noite você deixasse o Senhor curar as suas feridas. Se você tem algo a falar com o Senhor, ou se você emprestou a sua língua no passado para ferir pessoas nesse nível, eu queria que você agora recolhesse essas palavras. Eu queria que agora você dissesse: Senhor, olha, no passado eu ouvi muitas pessoas afirmarem que eu não ia chegar a lugar algum. No passado, Senhor, eu tive muitas dificuldades. E os meus pais falaram, me chamaram de burra, de burro, de incompetente. No passado, meu pai apontou o dedo para mim, a minha mãe apontou o dedo para mim. No passado, eles afirmaram que eu não ia ser nada na vida. No passado, os meus pais deram prejuízos para os outros e alguém fez afirmações: a sua família, ninguém na sua família vai prosperar. E que você deixasse agora o Senhor te curar. Porque o Senhor está aqui para trazer cura. O Senhor, Ele está aqui para dizer para você assim: olha, eu sou o Deus que te chamei. Muitas pessoas podem não acreditar em você, mas eu acredito. Muitas pessoas podem dizer para você: senhora, terminou para você. Mas Deus está dizendo para você: agora é que está iniciando a nova história na sua vida. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com essa canção, eu queria que você orasse. Você está na liberdade do Espírito. Eu queria que, se você
se você cansar, ficar em pé, você pode sentar. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar. Você fica à vontade. Mas eu queria que você desse liberdade ao Espírito nessa noite. Eu queria que você orasse mesmo. Se você tiver assim, realmente... levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. O Senhor conhece cada coração nessa noite. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Traga luz. Jesus, traga luz no interior dessa pessoa. Luz do mundo. Toca o coração, Deus. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, limpa agora, Senhor, o coração dessa pessoa. Deus Emanuel, Jesus, traga luz, Santo dos Santos. Senhor, sonda o coração dessa moça, desse rapaz. Pai, essa pessoa que se sente presa, rio sente que presa no brota passado, do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Senhor, essa pessoa que ainda se sente aprisionada lá no passado, tudo que ela pensa em fazer, ela tem medo, muito medo, Senhor. Tem medo porque lá no passado ela ouviu alguém dizer para ela que ela não ia conseguir nunca, que ela nunca ia dar conta. Senhor, e hoje tudo que ela pensa em fazer, ela não decola, ela não deslancha. Tem medo, Senhor. Tem medo de estudar, tem medo de tirar carteira, tem medo de namorar, tem medo de casar. Senhor, já viu tantas decepções na família, que hoje, Senhor, já chegou a estabelecer decreto sobre si, não vai casar nunca. Eu queria que nessa noite, você que se sente aprisionado, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, porque o Senhor vai tirar todas as amarras que te prendem, porque o Senhor quer que você rompa. O Senhor, Ele quer te colocar num lugar de honra. O Senhor, Ele quer colocar você num lugar alto. Eu quero chamar os pastores que me ajudem, pastor Tassilo, pastor Nantes, pastor Joabe. Quero chamar os meninos que me ajudem. Vem cá. Pode chegar bem aqui na frente. O Senhor vai tirar amarras aqui hoje. Pode chegar aqui, ó, bem aqui na frente. Tudo que está prendendo você, o Senhor quer curar a igreja. Hoje de manhã a gente estava orando na escola. Deixa eu falar para você.
O que Deus preparou para você é seu. Você vai falar agora: Deus, eu não aceito mais. Eu não aceito. Eu vou sair daqui, Senhor, e eu vou levar o que o Senhor tem para mim. Tudo aquilo que Satanás tem usado de subterfúgio, usado a família, o pessoal que está aí atrás, fica em oração. Quer pedir os intercessores, os diáconos. Mantenha o espírito de oração, o marido lindo lá atrás, né? Pai, Tacílio, os pastores aí, se sentir de colocar a mão, pode colocar. Na hora que eu der a ordem. Pai, todos os espíritos de aprisionamento, todos os espíritos que vêm aprisionando essas pessoas, desde quando elas estavam no ventre das suas mães. Pessoas, Senhor, que ouviram palavras pejorativas. Pessoas que foram rejeitadas na fase intrauterina. Pessoas que, quando elas estavam sendo gestadas, os pais não queriam. Pessoas essas, ó Deus, que foram rejeitadas, enjeitadas, que durante a gravidez sofreram, ó Deus, rejeição. Na formação, no nascimento, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, que foram rejeitadas porque os pais não queriam. Pessoas que estão debaixo de um decreto de escravidão, que não conseguem romper profissionalmente, não conseguem romper secularmente, não conseguem romper secularmente, na autoridade que está no nome de Jesus. Todos os demônios que estão aprisionando a vida dessas pessoas, eu dou uma ordem agora: solta a vida delas agora, em nome de Jesus. Solta agora, solta a vida delas agora, em nome de Jesus. Senhor, assim como o profeta Samuel, ele despejou azeite sobre a cabeça de Saul, antes de ungir Davi. E lá na frente, Saul, ele largou aquela unção de lado. E depois, o Senhor levantou Davi. Senhor, aqui no meio dessas pessoas que estão aqui na frente, o Senhor quer levantar pessoas como o Senhor levantou Davi. E eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, de uma forma sobrenatural, o Senhor comece a ungir essas pessoas. Senhor, mas ungir de uma forma sobrenatural para que elas possam sentir, o toque do Senhor, o renovo do Senhor na vida delas, a ponto, o Senhor, delas começarem a sentir o arder do Senhor no interior delas. Senhor, vai tocando agora a vida delas em nome de Jesus. Espírito Santo, comece a encher de novo essas pessoas, traga sobre a vida delas agora, Senhor, essa pessoa que, por mais que ela esforce na vida profissional dela, nada rompe. Senhor, ela começa a trabalhar, mas Deus, é como se fosse assim uma miséria, um espírito de miséria. Deus, derrama sobre a vida dela agora uma nova unção, em nome de Jesus. Que haja agora, Deus, um milagre na vida dela agora, em nome de Jesus. Deus, muda a sorte dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Senhor, muda a vida dessa mulher agora, em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, toca na vida dela agora, em nome de Jesus. Muda a história de vida dela agora. Senhor, dá um toque de glória na vida dela, porque o Senhor conhece a história dela. Pai, em nome de Jesus, toque agora, Pai, na vida dela, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja de uma forma sobrenatural, tocando. Toca agora, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja agora. Pai, faça agora uma mudança na vida emocional dela, em nome de Jesus. Pai, traga agora uma realidade daquilo que o Senhor tem para esta vida agora, em nome de Jesus. Abraça, Senhor, abraça de uma forma sobrenatural. Que haja vida, Senhor, que o mover do Senhor seja sobre a vida dela agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, de uma forma sobrenatural, que o Senhor possa, Deus, de uma forma sobrenatural estar enchendo, Pai. Que haja agora, Deus, que haja agora uma transformação no interior, que haja agora, Deus, de uma forma sobrenatural, uma mudança, um mover, Pai. Assim como o Senhor foi ali, naquela malhada,
No meio daquele pasto escolheu Davi. O Senhor está levantando agora. Deus, muda a história dessa menina agora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece o chamado dela. O Senhor conhece o chamado e o Senhor sabe o que exatamente está no coração dela. Traga para fora, Senhor, em nome de Jesus. E que ela comece a andar agora no sobrenatural. Que ela comece a experimentar o que é uma vida no Espírito. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer de maneira sobrenatural. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. O nível de cura, Senhor. Os cativos e oprimidos livres são. Que haja vida, Senhor. Que haja vida, Senhor. Os enfermos que haja vida, e doentes são que haja vida, sarados. que a vida do Senhor possa estar trazendo. Pois o Espírito de Deus está. Eu gostaria que todos vocês que estão aqui à frente agora levantassem as suas mãos aos céus, uma mão, e dissessem comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido abandonar todas as palavras, todos os decretos que foram estabelecidos sobre a minha vida, aquilo que foi promulgado em forma de sentença contra a minha vida, contra os projetos do Senhor para a minha vida. Eu decido recolher todos esses decretos, trazê-los agora para a tua presença, cancelá-los, quebrando-os diante de ti. E eu declaro, em nome de Jesus, que eu tomo agora uma nova postura diante do Senhor. Eu não vou mais olhar para trás. Há uma nova direção, há um novo rumo, há um novo começo para mim. Aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor sonhou para mim, antes mesmo de eu vir a existir, eu verei cumprir na minha vida, a partir de hoje, o resultado dessa oração, assim como Davi viu o resultado daquela unção na vida dele. Eu verei a partir de hoje na minha vida o resultado do que o Senhor está fazendo na minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Você pode ir retornando para o seu lugar. Nós vamos pegar a ceia aqui. Você vai sentar no seu lugar. Senhor, nós te apresentamos o pão e o cálice, que nós estaremos comendo juntos em memória do Senhor, até que o Senhor venha.
E o Senhor mesmo estará nos servindo. E ao comer e ao beber deste pão, nós queremos trazer na nossa memória tudo que o Senhor fez por nós há mais de 2000 anos atrás. E a tua palavra diz: aquele que come e bebe, esse tem parte comigo. E nós queremos comer e beber em memória do Senhor. Amém. Queridos, pode se sentar. Os irmãos vão passar, vai te entregar o pão e o cálice. Você não vai comer agora não, nós vamos comer junto. Olha para mim aqui. Você me pergunta: mas eu não sou daqui, eu sou lá da igreja, não sei de onde. Deixa eu contar para você. A ceia, ela é do Senhor. Se você estiver em Cristo, presta atenção, se você estiver em Cristo, não é na igreja da Iraci, na igreja do Dalci, na igreja do Márcio Valadão, nem na igreja da Joyce Maia. Se você estiver na igreja de Cristo, se você estiver em Cristo Jesus, você pode comer e beber. Pastora, mas eu ainda não me batizei. Deixa eu contar para você uma coisa. Você não se batizou, mas você já decidiu por Jesus. Se você já decidiu por Jesus, a Bíblia diz que examine, pois, o homem a si mesmo, assim coma e beba. Serve ceia para quem não é batizado é estatuto denominacional, é regimento interno de denominação. O apóstolo Paulo, ele é enfático lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do 23, ao dizer: examine, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar é você dizer assim: Senhor, eu vim aqui hoje, estava desviado, ou eu conheço a sua palavra, não estava praticando, mas eu decidi hoje tomar um novo rumo na minha vida. Eu quero comer, eu quero beber, e eu vou participar. Ou, Senhor, eu venho na igreja esporadicamente, eu não quero consertar a minha vida não, eu gosto de levar uma vida de bebedeira, de prostituição. Então você não deve participar da ceia. Se você não quer consertar, você não deve participar. A Bíblia diz: aquele que come sem discernir é réu de juízo. Por isso que há entre vós muitos que dormem, muitas pessoas que estão morrendo antes da hora, e muitos que estão doentes fisicamente e doentes espiritualmente, porque participa da ceia sem discernir o que Jesus vai fazer aqui. Então, até você discernir, não participe, tá bom? Lembrando que no mês de junho, no último domingo de junho, nós estaremos fazendo um batismo. Vamos estrear esse tanque que está aqui, né? Então, no último domingo de junho, nós estaremos fazendo um batismo. E eu vou começar o curso na primeira semana de junho, né? Então, os candidatos ao batismo podem me dar o nome, que eu vou ministrar para você, porque eu quero mostrar para você um negócio muito jóia que está lá em Romanos. Como é que a gente sepulta o velho homem, tá bom? Então, você pode dar o nome lá para a pastora Beth, porque a gente vai estar batizando vocês, tá bom? Tá bom? Os meninos aí, os adolescentes, eu vou te batizar se seu pai te permitir, né? 12, 13 anos, aí eu quero batizar, pode vir fazer o curso comigo. Depois você vai preencher a ficha, seu pai vai autorizar ou não você batizar, tá bom? Então você vai dar o nome e vai fazer o curso comigo. Tá tendo oração 6 horas da manhã, não tá, Gilene? Ah, então tá bom. Entregou a ceia para todo mundo? Menos para mim. Então nós vamos agora participar da ceia, amém? Todo mundo já pegou? Todo mundo já pegou? Tá faltando um cálicezinho para nós. Vai chegar daqui 1 minuto. Oi? Irmãos, enquanto o Tiãozinho está trazendo o cálice para nós, deixa eu fazer um convite especial. No próximo domingo, é domingo, dia 17. É o chá de bebê da Júlia. A Júlia é aquela mocinha que está dentro da barriga da Bruna, né? Então, após a nossa reunião, né? Domingo que vem nós teremos uma reunião normal. Então, você que pegou um convitezinho do chá de bebê, se você não tiver pego, não tem problema não. Eu já estou te convidando. Você traz pra gente um pacote de fralda M ou G. P não, já tem muita P. É M ou G. Para aquela bebezinha que está ali na barriga da Bruna, ela chama Júlia.
Então nós estaremos, se você puder nos abençoar com um pacote de fralda, faça isso, tá bom? No próximo domingo, após o culto, nós estaremos entregando para a Júlia, a mãe da Júlia, mas para o pai, um pacote de fralda e tomando um caldo saboroso juntamente com eles, amém? Vamos ficar de pé? Eu quero agradecer a Fernanda, a Janete, pastor Anderson, Juliana e todo mundo, o Dimas, irmão do pastor Tacílio, com a esposa, tá lá atrás nos visitando. Eu estou considerando você já da casa. Sabia, Dimas? Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. A minha amiga Suelen ali também. Viu, Suelen? Some não. O Breno também. Tá bom? Damares e o Manuel. Acertei, não? Acertei. Né? Aqui é casal, aqui é a moça que tá lá atrás. Depois você me dá seu nome que eu não consegui lembrar, não. Tá bom? Então eu queria que você segurasse na sua mão agora esse pão. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês sabiam que o Judas, ele não entrou no contexto de nova aliança? Aonde que está escrito isso? Lá no Evangelho de Marcos. Eles celebraram a Páscoa e na hora que Jesus falou assim, Jesus conversando com eles, depois que eles participaram da Páscoa, que comeu o cordeiro, as ervas amargosas lá, Jesus falou que eles celebravam, que ele anunciava uma nova aliança no meu sangue, e pegou o pão e partiu, e ali ele anunciou quem era o traidor. Sabe o que o Judas fez? O Judas, ele molhou o pão assim, ó, e largou. Por quê? Porque não houve arrependimento no coração dele. Então, a nova aliança, que é a ceia, é a maior herança que o Senhor nos deixou. Por quê? Porque não é para um povo perfeito, é para um povo imperfeito que ouve a palavra, escuta Jesus falar e arrepende. E aí a gente arrepende e a gente participa da ceia. Sabe por que o Judas não participou? Porque não arrependeu. O Senhor mostrou, o Senhor identificou, o Senhor mostrou quem era o traidor. Sabe o que ele fez? Ele largou o pão e foi fazer o que estava no coração dele. Nessa noite, eu tenho certeza, você que pegou o pão, você que pegou o cálice, porque você é um crente, porque você é uma pessoa que aceitou o sangue da nova aliança. O sangue que te redimiu, que te limpou, que te lavou de toda impureza. Então eu queria que você partisse esse pão agora com essa pessoa que está do seu lado, quebrasse um pedaço e entregasse com o irmão que está do seu lado e falasse com ele alguma coisa. Eu vou falar por Fausto assim, olha, que a vida do Senhor continue te vencendo, que o Senhor continue te ganhando e que Ele possa continuar te salvando cada dia mais. Amém? Troca o pão, troca o cálice, libera uma palavra de vitória sobre a vida dessa pessoa, profetiza sobre a vida dela, diga para ela assim, olha, que a vida de Jesus nos vença. Amém? Troca o cálice também, diga para ela, olha, que nós possamos ser um em Cristo, que nós possamos comer e beber a cada dia em unidade com o Senhor. Amém? Troca o cálice com essa pessoa. Trocaram? Então comamos e bebamos em memória dele. Amém? Os meninos iam cantar mais um, mas eu já passei muito horário. Amém? Então eu queria que agora, só mais um minuto, queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, que nós possamos, ao retornar para a nossa casa, que nós possamos ir sabedores que foi o Senhor que nos escolheu. Que nada, nem ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir nos tirar do caminho que o Senhor tem para nós. O lugar, Senhor, que o Senhor preparou para que nós chegássemos lá. Senhor, se Davi tivesse desistido porque o pai não via nele capacidade, ele não teria reinado e sido o melhor rei em Israel. Se Davi tivesse desistido porque Eliabe, o irmão mais velho, o chamou de presunçoso, incompetente, vaidoso, ele não teria vencido o gigante Golias. Se Davi
tivesse escutado o que Saul falou com ele, que não tinha competência para vencer aquele gigante Golias, a nação de Israel teria sido totalmente destruída por aquele gigante. Se Davi tivesse crido e confiado que era a armadura de Saul que capacitava-o a vencer o Golias, ele teria sido um perdedor. Mas Davi, ele confiou no Senhor. Davi, ele aprendeu a não bater boca com o pai dele. Davi, ele aprendeu a não discutir com os pais, apontar o dedo na cara do pai. Davi, ele aprendeu a não trazer justificativas nem buscar explicações. Davi, ele aprendeu a desviar os olhos daquilo que o fazia sofrer. Davi, ele desviou os olhos. Davi, ele buscou domínio próprio, Senhor. Ele aprendeu a ter controle sobre as adversidades. Por isso o Senhor cumpriu na vida dele o propósito. E a tua palavra fala para a gente de maneira tão clara que Davi foi um homem segundo o seu coração. Senhor, que nessa noite cada um de nós possamos ter aprendido com o Senhor a desviar os olhos, Senhor. A desviar os olhos de tudo aquilo que ousa nos tirar do foco. Que nós possamos aprender com o Senhor que existem perto de nós pessoas que nos diminuem. Pessoas, Senhor, que nos desqualificam, que nos faz com que nós nos sintamos desmerecidos. Mas que nós possamos a cada dia olhar somente para o Senhor. E somente no seu nome que nós possamos ir e vencer tudo aquilo que o diabo tem levantado para vir contra nós. Que nós possamos ir, romper e vencer e ter não só uma semana, mas dias e mais dias de vitórias em nome do Senhor. Amém. Dê um abraço nesse crente que está do seu lado e diga para ele: uma semana de vitória em nome de Jesus. Boa semana, obrigado pela sua presença. Te aguardo quarta-feira na nossa reunião das 20 horas. Boa noite, vão em paz. Jesus é o Senhor. Lembrando